momento de culto ao nosso Deus. Irmãos, hoje nós estamos caminhando para o final. Eu creio que hoje a gente termina um assunto que a gente começou há algumas quintas-feiras atrás, que é sobre o Evangelho de Jesus. Falamos aqui, queridos, que o Evangelho de Cristo é o tema central da nossa fé. É o tema central da Bíblia Sagrada. A gente pode e deve falar de vários assuntos. Irmãos, a Bíblia trata de todos os assuntos que são importantes e necessários para a nossa vida aqui na terra. Mas se tem um assunto que a gente não pode abrir mão dele, que é o norteador para os demais, é o Evangelho de Jesus. Então a gente pode falar sobre finanças, a gente fala sobre vida conjugal, sobre sexualidade, a gente fala sobre relacionamentos. A Bíblia tem todos esses assuntos. Agora, o Evangelho, ele ocupa um lugar central. Por quê? Porque a gente pode ter uma vida ética, uma vida, vou colocar aqui, adequada a essa fé que temos, uma vida pautada em honestidade, numa ética sadia. A gente pode ter uma vida pautada na generosidade, no auxílio ao próximo. Mas se a gente não compreender o Evangelho, a gente não vai, vou colocar assim, a gente não vai aproveitar o melhor que Deus tem para nós. Porque a gente vai viver bem aqui, mas não tem como a gente saber o que vai nos acontecer depois que a gente partir daqui. Então o Evangelho é atemporal, é algo que vai nos beneficiar não somente aqui na terra, mas na eternidade. E eu queria que a gente começasse lendo o nosso texto, que tem sido o texto base para todas essas quintas-feiras, que é 1 Coríntios capítulo 15, a Lelê vai projetar aqui para nós, Lelê, para a gente poder ler juntos na mesma versão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 1 e 2. Vamos ler? Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho. O que é que ele estava lembrando? O Evangelho. Que anunciei a vocês, pode passar, Lelê, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Verso 2. Por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então o Evangelho é lembrado, o Evangelho é anunciado, o Evangelho é crido, é recebido, é retido. Irmãos, e nós precisamos, com certeza, viver cada uma desses verbos: anunciá-lo, retê-lo, firmar-se nele, crer nele. E temos falado aqui sobre esse Evangelho. Partimos, só para te situar, começamos a falar sobre o caráter de Deus. Não tem como a gente compreender o Evangelho sem compreender quem é Deus. Um Deus permissivo, um Deus que só demonstra passividade em meio a um caos moral, não é um Deus relatado e apresentado nas Escrituras. Nós temos um Deus que é santo, um Deus que é justo, mas um Deus que é amor, um Deus que é bom. Mas há uma incompatibilidade, porque o ser humano, em contrapartida, ele é uma pessoa moralmente degradada. As religiões, muitas vezes, que a gente tem aqui ao nosso conhecimento, elas apresentam um problema que está fora do ser humano e que o ser humano consegue a resolução, a solução desse problema dentro dele. Então você precisa extrair de você o seu melhor para conseguir vencer os problemas que vêm de fora. Isso não é o Evangelho. O Evangelho apresenta um problema que vem de dentro e que o homem é incapaz de resolvê-lo. Por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo.
Amém? A gente não dá conta de resolver o nosso problema com Deus, irmão. Porque o problema vem de dentro de nós. Nós temos e lemos vários textos ao longo dessas quintas falando sobre esse problema, que é o pecado, que é a natureza pecaminosa, é a natureza caída que nós herdamos de Adão, nosso primeiro antepassado, nosso representante legal de toda a raça humana. Então nós temos em Cristo a única solução para esse grande problema que se chama pecado. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Então Jesus veio como resposta de Deus ao dilema, como que um Deus santo, como que um Deus justo, que não passa a mão no pecado, no problema da maldade do homem, não passa a mão. Como que esse Deus vai permitir que a gente more com Ele? Como que esse Deus vai permitir que a gente passe a eternidade com Ele? Então é um dilema. Como que Deus resolveu isso? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo que veio assumir o nosso pecado. O Filho de Deus, o único, puro, santo, sem pecado algum, embora tentado, mas nunca pecou. Ele se apresenta como nosso substituto. Ele dá a sua vida por nós e a sentença de morte que havia sido declarado lá no Gênesis, que a alma que pecasse morreria. Se você comer, Adão, desse fruto, você morrerá. Então a morte entrou na humanidade. Como Jesus resolveu isso? Morrendo por nós. Ele tomou o nosso lugar, a morte que era nossa, Ele a assumiu. Ele recebeu a maldição de Deus. Ele recebeu a separação de Deus, porque o Deus Santo não pode conviver com um homem pecador. Então a separação foi resolvida, porque Jesus, Ele foi amaldiçoado por causa do nosso pecado. Ele foi separado de Deus, quando Ele lá na cruz dizia: por que me abandonastes? Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus prova tudo isso, vive tudo isso na sua própria realidade enquanto encarnado, para nos dar hoje a garantia de que temos acesso a Deus por meio dele. Então precisamos responder em fé e arrependimento. Como nos achegamos a Deus? Por meio de Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados e exercendo fé nele, colocando nossa confiança nele, dependendo única e exclusivamente dele. Não são nossas obras, não são nossos méritos, não é a nossa conduta exemplar nessa terra que nos garante acesso a Deus, mas o que nos garante acesso a Deus é Cristo Jesus. Por meio dele nos achegamos a Deus. Então essa foi a resposta de Deus. Falamos sobre o que isso resulta, que é a salvação. Mas aí, como então saber se somos ou não somos? Há evidências, sim, há evidências. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, queridos, há evidências da salvação, e nós vimos numa quinta-feira quais seriam essas evidências, baseadas na carta de João, a primeira carta de João, quando ele diz que a escreveu para que soubéssemos que temos a vida eterna. Então é possível, pastor, saber se temos ou não temos? Sim. Baseado em quê? No que eu acho, no que eu penso? Não. Baseado na palavra de Deus. As evidências são claramente colocadas. E falamos na última quinta sobre os benefícios da salvação. Quais seriam então estes? Falamos quinta-feira passada. Se você não esteve aqui, corre lá no YouTube e assiste toda a série dessas quintas-feiras sobre o Evangelho. Hoje, irmãos, eu pretendo finalizar. Você pode dar graças a Deus? Irmãos, se eu não me engano, hoje somam-se 10 quintas-feiras falando sobre isso. Irmãos, e hoje eu quero falar, já que conversamos sobre a salvação, como ter a segurança dela, como evidenciar, como perceber se temos ou não temos. Hoje, então, eu quero falar como vamos viver.
Nós que já entendemos o Evangelho, nós que já compreendemos que eu preciso de Cristo para chegar a Deus. Hoje nós que desfrutamos, nós vimos aqui que a vida eterna não vai começar quando eu partir dessa terra, ela já começa hoje. Jesus disse assim, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, à medida que eu conheço, que eu tenho um relacionamento com Deus, eu já começo a provar aquele sabor da vida eterna. Porque o que é que eu vou ter na vida eterna? É um lugar bonito? Não. É um lugar com ruas de ouro? Não, irmãos. Isso não. O que vai ter e o que faz o céu ser o céu é Deus. Tirou Deus do céu, é inferno. Por que o inferno é inferno? Porque Deus não está lá. Então, irmãos, nós já começamos a desfrutar da vida eterna hoje, à medida que cremos em Cristo e à medida que começamos a desfrutar de um relacionamento com Deus, o Pai. Agora, esse relacionamento vai se dar durante toda a eternidade. Vimos aqui que vida eterna não é quantidade de vida, mas é qualidade ilimitada de vida. Não é só viver eternamente, é viver com Deus eternamente. Porque quem não tiver com Deus no inferno também vai sofrer eternamente. Então não é quantidade, é qualidade de vida. Então aqui, como nós vamos viver? Pastor, não fui arrebatado ainda, Jesus não voltou ainda. Então como vamos viver aqui na terra? Como vamos lidar com essa nova realidade da salvação no dia a dia? Então, só lembrando, irmãos, Efésios capítulo 4, Lelê vai também nos ajudar bastante ali na projeção, para que você possa acompanhar e a gente possa caminhar. Então, só para lembrar que Deus nos chamou para viver uma vida digna do Evangelho, uma vida digna do chamado que Ele nos fez para sermos dele. Efésios capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, o desejo de Deus para nós que cremos, que recebemos por meio de Jesus a salvação, é que vivamos uma vida digna desse evangelho, desse chamado que Deus nos fez. O crente deve viver assim, dessa maneira. O homem e a mulher salvo por Deus deve viver de uma maneira digna, mas baseado em quê? Motivado por quê? Motivado pelo chamado que Deus nos fez. Não é para nossa glória, não é para nossa vaidade, não, é por Deus. Nós viveremos uma vida digna desse evangelho por conta do chamado que Deus nos fez para sermos dele. Irmãos, aí você começa perguntando no texto aqui, como que um prisioneiro, ele vai viver de uma maneira digna? Eu quero lembrar a você que esse prisioneiro aqui é o apóstolo Paulo, e ele viveu essa condição de prisão, não foi por injustiça que ele cometeu, ou algum crime que ele cometeu, mas justamente porque ele viveu para Jesus, e porque ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Então, por conta disso, as autoridades se levantaram, as multidões se levantaram, uma multidão antagônica a Deus, e condenou Paulo e tantos outros cristãos até hoje. Isso acontece. Então ele é preso por causa do evangelho, por pregar o evangelho, por anunciar o evangelho, ele havia sido preso. Então ele conclama os irmãos a viverem de uma maneira digna. Você e eu fomos chamados a viver assim. Diga amém. Digna. Quando você acordar na segunda-feira, na terça, na quarta, lembre-se que você tem um chamado, viver de uma maneira digna do chamado que Deus lhe fez. Então, os seus relacionamentos devem ser pautados nessa dignidade. Sua família,
a condução do seu lar, os seus negócios, o seu trabalho, deve ser pautado nesse chamado de viver dignamente por conta dessa vocação a que fomos chamados. Fomos chamados e há uma expectativa também de crescermos. E eu queria que você abrisse em Romanos 8, 29. Crescermos em conformidade com a imagem de Cristo. Então, Deus espera que a cada dia, você e eu, nos pareçamos mais com Jesus. Irmãos, isso é loucura do Evangelho. Falamos quinta-feira passada aqui, que Deus está trabalhando incansavelmente. Filipenses 1,6 diz que aquele que em nós começou a boa obra, é fiel para completá-la. Então, Deus começou uma boa obra na nossa vida. Nós estamos em um processo de transformação diária. Deus está trabalhando em mim e em você incansavelmente para que pareçamos com o seu Filho Jesus Cristo. O unigênito deixou de ser unigênito à medida que ele permitiu que fôssemos adotados por Deus. A partir desse momento, Cristo não é mais o unigênito, ele é o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos de Deus, que serão semelhantes a eles. É lógico, irmãos, o lugar da primogenitura é de Cristo, o Filho unigênito de Deus está lá, que deu a sua vida, o 100% homem, 100% Deus, mas nós que fomos adotados por Cristo, por Deus através de Cristo, fomos desafiados a viver essa transformação que nos fará semelhantes a Jesus a cada dia. Diga para quem está do seu lado, tenha paciência comigo, porque Deus ainda está trabalhando na minha vida. Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem o quê? Conformes, ou seja, a mesma forma da imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, somos filhos de Deus. Você já pensou nessa realidade? Irmãos por adoção de Jesus Cristo. Uau! Deus espera e a Bíblia afirma que Deus deseja isso de nós, que caminhemos, enquanto aqui estivermos, caminhemos nas boas obras, porque Ele preparou isso para a gente, não como meio de alcançar a salvação, repito, porque só há um meio, que é Cristo. Não vamos para o céu pelas nossas obras, pelos nossos feitos, vamos a Deus por meio único e exclusivamente de Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pelos seus méritos, pela sua obra no Calvário, que foi plena, completa e perfeita. Por isso que Ele afirma na cruz, está consumado, não tem mais nada a ser feito, eu fiz tudo o que precisava para garantir o seu acesso à presença do meu Pai, Jesus Cristo. Irmãos, mas aqui como filhos fomos chamados para caminharmos em boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, ou seja, Ele nos fez para Ele, Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, tem um objetivo, crente, você tem um objetivo, eu e você, de termos nascido de novo, de termos sido regenerados por Deus, e ele diz aqui, fomos criados nele, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a nossa vida aqui na terra é fazer o bem, gente. A Bíblia diz em Atos 10, 38, se eu não me engano, que Cristo andou por toda parte fazendo bem,
curando as pessoas, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando você faz o bem a alguém, você não está fazendo nada além do que Deus espera de você. Quando você faz uma atitude, promove uma atitude generosa, que vai abençoar outros, você não está fazendo nada além do que Deus espera. Ele está dizendo que fomos criados em Cristo Jesus para isso. Deus nos criou para as boas obras, a fim de que andássemos nela. Então, acorde amanhã pela manhã, no sábado, no domingo, todos os dias da sua vida, nessa disposição. Senhor, me faz um instrumento, me faz um meio, um canal, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Você não precisa, irmãos, divulgar, postar no Instagram, te fazer selfie, ajudando. Você não precisa, mas você precisa abençoar. Amém? Amém ou não, irmãos? Você precisa abençoar, nós precisamos abençoar. E por fim, o que Deus espera de nós, eu quero mostrar para você que é isso que Deus espera do salvo. É isso que Deus espera da igreja. É isso que Deus espera dos seus filhos. E Romanos 12, versículo 1 e 2, vai nos mostrar que há uma expectativa de que apresentemos a nossa vida diariamente como um sacrifício a Deus, como uma oferta ao Senhor. Não é o que trazemos no altar, não é o que trazemos como doação, mas a nossa vida, ela precisa ser uma oferta ao Senhor. Romanos 12 diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, encarar essa forma de adoração, eu quero viver para a glória de Deus. Enquanto existir fôlego de vida em nós, Salmo 150, todo ser que respira, louve o Senhor. Você, querido, está aí nesse chamado de ser alguém que adora, que louva, que expressa seu amor, sua gratidão como oferta. Você é uma oferta ao Senhor. Se apresente como isso, e ele está dizendo, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, é isso que Deus espera de nós. Simples? Não. Mas somos ajudados pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo. Amém? Mas existem algumas maneiras, e eu queria correr para que a gente pudesse vê-las. Existem algumas maneiras que nos ajudam a viver essa vida que Deus espera. Como que aqui, pastor, como salvos, como filhos e filhas de Deus, nós podemos desfrutar disso que Deus espera? Existem algumas maneiras que nos ajudam. A primeira, dentro dessas diretrizes aí para nos auxiliar nessa jornada, eu quero destacar o estudo da Bíblia. Diga comigo, eu preciso estudar a Bíblia. Eu, como salvo, eu preciso estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu preciso conhecer a Deus. E eu não consigo conhecer a Deus baseado no que eu acho ou no que o outro acha. Porque cada um de nós tem uma opinião formada, das mais diversas e variadas, sobre a fé. Cada um que vai dizer alguma coisa. Mas, irmãos, existe um meio de você, de fato, conhecer a Deus, que é através da Bíblia Sagrada. Deus deixou a palavra de Deus para ser, então, a nossa referência do que Deus é, do que Deus gosta, do que Deus pensa, de como Deus age. Conhecermos a Deus, o que Ele fez por nós, por meio de Jesus. Como é que eu vou saber, como é que eu vou conhecer, se eu não for à Bíblia, se eu não for à palavra para saber, para conhecer? Eu preciso conhecer a vontade dEle para a minha vida. Como que eu vou saber o que Deus quer para mim? Eu preciso mergulhar, eu preciso ter vontade, ter disposição. Ah, pastor, a Bíblia é um livro que eu não consigo entender. Vai conseguir, irmão.
porque o Senhor vai te ajudar. Irmãos, existem ferramentas para isso. A gente tem muitas opções para a gente começar a entender melhor. Eu já disse isso. Irmãos, no começo da minha caminhada, eu tomei a decisão firme, isso com 14 anos, de ler a Bíblia todos os dias. E eu confesso, e eu já disse isso para vocês, quando eu comecei minha jornada, eu li a Bíblia, e eu não conseguia compreender muitas coisas, mas eu tinha um propósito: eu vou ler todos os dias, eu vou ler. E um dia o Senhor vai me esclarecendo, e glória a Deus por isso, irmãos, porque Deus levanta um irmão ali, e eu comecei a participar de culto, eu comecei a participar de estudo bíblico, eu comecei a frequentar a escola bíblica, eu comecei a reunir com outros irmãos mais experientes na caminhada, e a gente vai construindo e solidificando um conhecimento da palavra de Deus. E à medida que o tempo passa, o Espírito Santo vai nos clareando, vai nos esclarecendo, vai nos ensinando. A Bíblia diz que seríamos ensinados por Deus. Há uma ação do Espírito Santo em nos conduzir a toda verdade, meus irmãos, e nós precisamos aproveitar esse auxílio do Espírito Santo, esse mestre por excelência, que está disposto a sempre nos ensinar. Então, irmãos, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ler, eu preciso memorizar, mas eu preciso também estar disposto a obedecer. À medida que Deus vai mostrando a verdade através das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, eu tenho uma responsabilidade para com essa verdade que chegou no meu coração. Então, quando a Bíblia vem e traz uma direção, não é somente para a gente dizer assim, uau, que legal, mas é para que eu, a partir de então, comece a me dedicar e a orar e dizer: Deus, eu quero fazer o que a Tua palavra diz que eu tenho que fazer. Então, um crente, por exemplo, que guarda mágoa, rancor, raiva de alguém, ele já foi instruído pela palavra que Deus espera que ele perdoe. Mas eu já perdoei uma vez, ok, mas a Bíblia diz que você e eu precisamos perdoar ilimitadamente, até 70 vezes 7, aí você diz assim, uau, mas 70 vezes 7 dá 490 vezes, mas é no dia, no outro dia a conta renova. Você já imaginou uma condição de alguém que erra com você 490 vezes no dia? É lógico que Jesus não estava querendo falar de um cálculo, irmão, mas ele estava querendo colocar uma condição de que eu e você precisamos ter uma disposição ilimitada para perdoar. Oh Deus, me ajuda, até porque o perdão é algo da graça de Deus comunicada a nós. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro, Ele nos amou e nos perdoou. Então, irmãos, eu preciso ler, eu preciso estudar, e eu quero te desafiar a ser um apaixonado pela palavra de Deus. Quero te desafiar como salvo, como igreja, como filho, como filha de Deus, a amar a Bíblia. Leia todos os dias, estude, compre Bíblia de estudo, leia outros comentários. É lógico, irmãos, o inspirado não é o comentário, é a palavra. O comentário é uma observação, um aspecto que talvez alguém que estudou, muitas vezes um comentário que toca no campo da arqueologia, da cronologia, dos fatos históricos. Você compra uma Bíblia de estudo, você começa a ter um entendimento maior. Então, invista nisso, compre uma boa Bíblia, comece a estudar, comece a fazer disso um costume na sua vida. A segunda coisa, além do estudo da Bíblia, que nos ajuda, é a oração. Precisamos nos dedicar à oração. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, Deus fala conosco. Quando a gente ora, é a gente que está falando com Deus. E nós precisamos, irmãos, entender os benefícios da oração. Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. E como nós temos acesso a esse poder, a essa graça que nos capacita? Por exemplo, já falamos do perdão aqui. Eu pergunto, eu não vou nem perguntar se alguém já ficou ferido, machucado e magoado com alguém, porque seria desnecessário.
Alguém algum dia já te machucou. Alguém algum dia já falou mal de você. Alguém próximo a você que você confiava já traiu sua confiança. E aquilo ficou como uma marca no seu coração, uma ferida na sua alma. Eu pergunto, aí você diz assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. É fácil? Não é fácil. Porque os seus sentimentos estão ali, latentes. E você sente aquela dor. Por isso, você sabe que precisa recorrer à oração. Eu tenho a verdade que me diz o que eu preciso fazer, mas como que eu tenho poder para perdoar essa pessoa? Não é da minha capacidade natural perdoar ninguém, gente. Por isso que eu vou recorrer a Deus. Deus. Está vendo aquele irmão ali? Deus. Aquele irmão, misericórdia. Me ajuda a perdoar aquele homem, me ajuda a perdoar aquela mulher. Comece a orar. Comece a falar com Deus. De repente o tempo vai passando e você vai percebendo que o seu coração já não está tão pesado. De repente o tempo vai passando e você já começa a sentir, não é somente uma aceitação, você começa a sentir novamente uma empatia por aquela pessoa. De repente você percebe que seu coração já está assim, mais trabalhado e você já consegue se aproximar. Você já consegue apertar a mão, você já consegue trocar algumas palavras. De repente, você está sentado conversando com o sujeito. Uau, como que eu consigo isso? A verdade já foi manifesta, eu preciso agora acessar a graça que me capacita. Como que eu acesso essa graça? Oração. Oração é como se fosse a senha. Diga para quem está do seu lado, oração é a senha. Você quer sacar alguma coisa lá, mas você só vai conseguir sacar se você tiver a senha. Então você sabe que tem algo disponível, uma graça que te capacita a viver aquilo. Então como que eu vou acessar essa graça? Eu vou digitar a senha. Qual é a senha? Oração. Preciso orar. Então, irmãos, a Bíblia, a oração, são maneiras que nos ajudam a suprir ou a cumprir a expectativa que Deus colocou sobre nós, salvos, filhos e filhas de Deus. A terceira coisa que eu posso falar, irmãos, é a identificação pública, como que eu preciso viver aqui na terra. Irmãos, tivemos isso no domingo passado, a identificação pública com Cristo e com a fé, através do batismo. Sábado, né? Não foi domingo, não. Coloca para mim, ler Marcos 16, texto que a gente já está muito consciente dele. Quem crer... Não, vamos ler melhor, vamos lá, 1, 2, 3 e... Quem crer... Batismo é requisito para a salvação? Você ficou na dúvida? Não é. Veja a segunda sentença do texto, deixa lá. Quem crê e for batizado, ou seja, existe uma expectativa de Deus de que aquela pessoa que creu, ela afirme publicamente a fé que ela tem através do batismo. É uma declaração pública da fé que eu agora tenho em Deus. Então, quem crê deve ser batizado. Agora, não é condição para a salvação justamente a segunda sentença. Porque diz assim, quem não crer, quem porém não crer, não tem batizado ali na segunda sentença. Então, nós entendemos que o que de fato promove ou torna possível a condição de salvação por meio de Jesus é a fé. Quem crê deve ser batizado. Agora, quem não crê, ainda que tenha sido batizado, por que, pastor? Alguém pode ser batizado sem crer? Pode. Mas não vai ser salvo, porque o que salva é a fé. Tem igreja que é assim, faz um batismo. Quem quer hoje batizar? A pessoa não sabe nem o que é batismo, nem o que vai fazer, nem o que é fé, nem o que é Jesus, nem o que é evangelho. Eu quero.
Irmãos, eu já vi gente que foi batizar por conta de aposta. Aposta. Estava lá numa igreja um dia, e estava tendo batismo, e os amigos foram convidados a presenciar o batismo de um certo irmão, e um amigo disse para o outro assim: você tem coragem de ser batizado? Mas, claro que não. Aí o camarada disse: pô, se você for, eu pago a cerveja quando a gente sair daqui. Aí o cara: então eu vou. E foi. Um banho, e uma igreja que se presta a isso, irmão. Então aqui você tem que ficar 3 meses com o Ronaldo, com o Jairo, passando pela classe de batismo, para entender. Você creu, é o primeiro passo. Agora você precisa ser batizado, mas para ser batizado você precisa pelo menos entender aspectos importantes que dizem respeito a esse batismo. Então eu preciso, irmãos, agora tem uma outra situação. Tem crente que aceitou Jesus há 30 anos e não foi batizado. Está errado. Precisa ser batizado. Se você creu em Jesus, precisa passar por essa identificação pública da sua fé em Jesus através do batismo. A quarta coisa: pastor, eu agora sou de Jesus, eu tenho uma salvação, eu já estou lendo a Bíblia, eu já estou orando, já fui batizado, o que é que Deus espera ainda de mim? Irmão, para a gente caminhar, não é meio de salvação não, para a gente caminhar aqui na terra, nós precisamos membrar numa igreja bíblica. Todo salvo, todo homem e mulher que deu a vida para Jesus precisa ser membro de uma igreja, mas é uma igreja bíblica. Ele precisa se engajar, ele precisa estar junto de outros crentes, ele precisa partilhar da comunhão. Ele não pode ser um filho sem lar, ele não pode ser um crente sem uma igreja para congregar, ele precisa se tornar membro. Agora, qual igreja ele será membro? Visto que a gente passa por aqui e por ali, vai encontrar milhões de igrejas. Precisa ser parte de uma igreja bíblica. Que igreja é uma igreja bíblica? Já está dizendo, é uma igreja que pauta a sua vida, a sua conduta pela palavra de Deus. Já começa da maneira como aquela igreja encara a Bíblia. A Bíblia, para a igreja que é bíblica, ela entende que a Bíblia não tem erros. Ela crê na inerrância e na suficiência da Bíblia. Por isso que todo culto tem pregação. Por isso que todo culto tem que ter leitura da Bíblia, gente. Porque a gente ama a Bíblia, a gente crê na Bíblia, a gente coloca a nossa fé no que ela diz. Ela é suficiente para nos fazer saber quem é Deus. Então, uma igreja, por exemplo, que deixa a Bíblia de lado e fica no que o líder, no que o pastor, seja lá quem for daquela igreja, eu acho, eu penso, não, irmãos, é no que a Bíblia diz. Então, igrejas pautadas apenas em carismas, em revelações, em profecias, e deixa a Bíblia de lado, não está sendo uma igreja bíblica. Pode ter tudo isso, pode ter profecia, pode ter revelação, pode ter tudo isso, mas não pode faltar a Bíblia Sagrada, porque ele crê, a igreja bíblica crê na inerrância, ou seja, não contém erros. Tem muito pastor aí que está colocando a Bíblia em descrédito. Isso é um perigo. Nós não podemos cair nesse tipo de discurso. Então, nós precisamos, como igreja bíblica, apreciar, promover a paixão pela Bíblia, e nós precisamos pregá-la também. Ei, você foi chamado para pregar a Bíblia, necessariamente, não no púlpito. No seu dia a dia, você vai compartilhando o que Deus está falando com você através da Bíblia. Você compartilha com o seu amigo, você compartilha com o seu parente. Você vai pregando, porque a Bíblia é a verdade. Amém, irmãos? Então, nós precisamos fazer parte. Uma igreja que é fiel ao cristianismo histórico. Irmão, está tendo muita inovação. Qual foi o modelo deixado pela igreja primitiva? A igreja está seguindo esse fluxo. A igreja está caminhando dentro dessa realidade. Então, uma igreja que
creia na grandeza de Deus e também pregue sobre a pecaminosidade do homem. Isso é o Evangelho. Tem igreja que diminui Deus e exalta o homem. Tem igreja que coloca o homem no centro do culto. Então as músicas são para exaltar o homem, a pregação é para deixar o homem se sentir bem, é uma pregação que não confronta, e isso é problemático, porque adoça a consciência, minimiza o peso da consciência do homem, e não coloca a realidade da palavra diante dele para que seja tomada uma posição e uma decisão por Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos fazer parte de uma igreja que seja uma igreja bíblica, cristocêntrica, voltada para Deus, para os valores da palavra de Deus, uma igreja genuína que busca Cristo. Não é igreja perfeita, não. Você não vai encontrar a igreja perfeita. Alguém já disse, se você descobrir uma igreja que é perfeita, fuja, porque se você pisar lá, a igreja estraga. Porque você é imperfeito, você e eu somos pecadores. Então, em suma, irmãos, não há igreja perfeita, mas eu preciso procurar uma igreja bíblica, cristocêntrica, adoradora, uma igreja que se volta para Deus, uma igreja que acolhe os outros, uma igreja que abençoa. Eu preciso me voltar para essa igreja, ser membro dela. Amém, irmãos? Ser membro, participar. Não é apenas, legal, eu vou 2 vezes no ano. Não, irmãos, é ser membro, já está dizendo. Membro é qualquer parte importante do seu corpo. Seu braço é um membro do seu corpo. Você tem vários membros no seu corpo. Cada um tem uma finalidade, cada um tem uma função. Imagine se algum membro ou algum órgão do seu corpo decidisse dizer assim: você pode me deixar de lado aí um tempinho, depois eu volto. Não tem como, irmão. Para o corpo funcionar, eu preciso da justa operação de cada membro do meu corpo. Eu preciso desse dedinho mindinho, eu preciso dos órgãos vitais, eu preciso dos meus pés, eu preciso. Senão meu corpo vai ter deficiência. Eu não vou caminhar bem, eu não vou viver bem. Posso me adaptar. Pastor, eu conheço gente que não tem braço e consegue comer com os pés. Joia. Mas ele teve que fazer uma adaptação. O natural é que ele tenha os membros. Sim ou não? Significa dizer que eu sou parte desse corpo. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, eu fui inserido no corpo de Cristo. Eu tenho algo a contribuir e tenho algo a receber. Significa que eu não consigo lidar sozinho. Eu não consigo vivenciar minha fé de uma forma plena sozinho. Eu preciso desse irmãozinho. Eu preciso da irmãzinha, eu preciso do meu irmão ali, da minha irmã aqui, cada um trabalhando na sua operação, dentro do seu propósito de ser igreja. Então tem gente, irmão, que foi chamado para abençoar, tem gente que Deus deu ali uma condição de abençoar a igreja com os seus dons. Ele é um intercessor, ele é um mestre, ela é uma pessoa que acolhe, ela é aquela pessoa que recebeu a habilidade de socorros, de misericórdia. Então ela não consegue ver alguém passando uma necessidade, já conversa com outro, já mobiliza e já vamos fazer alguma coisa. Isso é parte do corpo, gente. Então o corpo é assim. Então eu preciso fazer parte, eu preciso ser membro de uma igreja bíblica. Não é uma igreja perfeita, é uma igreja bíblica. Amém? Então, olha só, para caminhar nesse evangelho, para viver esse chamado que Deus tem para nós, eu preciso, lembrando, estudar a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso
passar pelo batismo, eu preciso fazer parte de uma igreja bíblica. E a partir desse momento, irmãos, eu sou chamado para um crescimento em santificação. Nós vimos aqui que um dos propósitos de Deus é que eu me pareça com Jesus. Irmão, santificação não é uma escolha para o cristão. O cristão não escolhe dizer assim, eu peco ou não peco? Ai, que vontade de pecar, acho que eu vou pecar hoje. Não é escolha não, irmão. O crente deve viver uma vida que agrade a Deus. Isso é a vontade de Deus, é a nossa santificação. Por favor, Lele, coloca para a gente 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3. Vamos ler juntos esse texto. Pois a vontade de quem, gente? De Deus. É o quê? Aí ele dá uma diretriz que se abstenham da imoralidade sexual. Mas a santificação envolve cada aspecto da nossa vida. Nossa língua, nossos pensamentos, nossas motivações precisam estar alinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com essa realidade de buscar essa conformidade com Jesus. Jesus faria isso, gente? Jesus, se estivesse vivendo nos nossos dias, estivesse dirigindo o seu veículo, e fosse trancado no trânsito, Jesus, ele levantaria um dos seus dedos? Não, irmão. Jesus desceria do carro com um porrete na mão e mandaria o que trancou ele descer do carro e resolver aquela situação. Então a gente tem que perguntar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui no meu lugar, o Senhor faria isso? Irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida que vai se assemelhando a Cristo todos os dias. Isso se chama santificação. É o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia. É óbvio, irmãos, que ninguém conseguirá vivenciar essa realidade do dia para a noite. Será necessária a vida inteira nessa terra, sendo trabalhados por Deus diariamente, e para completar isso, a eternidade estará à nossa disposição, e Deus continuará a trabalhar em nós, até que Ele olhe para nós e diga assim: você agora está igualzinho ao meu filho Jesus. Amém, irmãos? Esse é o objetivo de Deus para nós. Então, crescimento. O crente nunca deve se acomodar. O crente nunca deve se dar por satisfeito e dizer assim: está ótimo, eu estou ótimo, estou maravilhoso, estou maravilhoso. Tá não, irmão. Eu estou caminhando com Jesus, como disse, desde os meus 14 anos, e hoje com 25 anos. Você acreditou em mim? Claro que não. Mas todos os dias, irmãos, a gente vive essa busca. Você pode ter 50 anos de igreja, você não está pronto ainda. Não se acomode, não se dê por satisfeito. Paulo, irmãos, foi um gigante do Evangelho, mas ele, na sua carta aos Filipenses, ele diz assim: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos os que somos perfeitos tenhamos esse mesmo sentimento. Irmãos, a gente não se dá por satisfeito. Existe um caminho a ser trilhado e nós vamos segui-lo em nome de Jesus. Sexto, irmãos, servir na igreja. Não adianta apenas ser um membro que vai sentar, ouvir, fazer algumas orações, trazer sua contribuição e tchau. Como vimos, somos membros e como membros precisamos desempenhar a parte que Deus colocou para a gente. Então vou estar inserido na realidade de uma igreja local,
vou perceber as necessidades e vou me prontificar a servir dentro daquela realidade. Eu vi um testemunho de um pastor que foi pregar numa igreja. Ele disse que ele entrou com seu veículo e, parando ali no estacionamento, um dos obreiros, Edrin, Mamauri, todo domingo nos servindo ali também. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele, gente? Obrigado, viu, irmãos? Mas a gente chega no estacionamento, os irmãos estão ali, para aqui, ajeita aqui, ó, coloca um pouquinho mais junto para dar lugar para esse outro carro. Quando tem um irmão que diz assim, eu não dou conta de parar lá em cima. Às vezes as irmãs que vêm de salto, como é que vai caminhar nesse monte de pedra? Não tem como, né, Edrin? E aí os irmãos dizem, pode deixar, irmã, que eu paro. Está vendo, irmão, como é que é o corpo? E esse pastor parou o carro e o irmão pediu, quer que eu estacione para você? Deixa eu estacionar, pode ficar à vontade. E aí pegou o carro dele, depois ele ficou pensando, meu Deus, eu nunca vi esse irmão na vida, sei nem quem é, estou visitando essa igreja, se esse irmão não for irmão, se esse irmão levar o meu carro. Irmão, no final das contas, quando ele saiu do culto, ele ficou sabendo que aquele que estacionou o carro dele, que era um obreiro, era um homem muito rico, era um juiz de direito muito rico. E ele estava ali servindo no estacionamento, guardando os carros dos irmãos. No reino de Deus, irmãos, o maior é aquele que serve. No reino de Deus não tem patente, não. Dizer assim, eu agora sou, não, você e eu. O próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, irmãos, essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Você está aqui para servir. Você está aqui para servir. Você está aqui para servir. Servir em quê, pastor? No que o Senhor te chamou para servir. Eu costumo dizer, se você fica inquieto com alguma coisa, talvez seja um indício de que Deus esteja te chamando você para aquilo. Então, você chega na igreja, diz assim, nossa, Deus, as crianças aqui ficam meio largadas. Não aqui, viu, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas se você chega num lugar, numa igreja, e você percebe que não tem um departamento infantil, e você se inquieta com aquilo, talvez seja um indício de que Deus esteja chamando você para começar um trabalho com aquele público. Talvez você chega num lugar e percebe alguma deficiência, como uma irmã Gislene chegou um dia. Esse pastor, tem muito idoso nesse bairro aqui, que fica durante a semana sem ninguém, sozinho dentro de casa. E Deus levantou a irmã Gislene para começar o Bom Samaritano, que é o trabalho que vai ao encontro lá dos idosos do bairro, toda semana, para fazer uma visita nas casas dele. Não é idoso daqui da igreja não, né, pastora Wanda? Porque a pastora Wanda já está trabalhando aí com as dorcas da igreja, um trabalho muito abençoado. Mas são idosos do bairro. E se você quiser fazer parte desse trabalho, você pode. Pastor, eu tenho 1 hora na semana vaga. Doe essa 1 hora da sua semana para abençoar alguém. Você foi chamado para servir na igreja local. E para terminar, ninguém deu glória a Deus, pastora. Eu acho que eu vou recomeçar. Brincadeira. Eu preciso servir. Veja, Deus me chamou para servir dentro da casa, mas Deus me chamou para servir fora da casa também. Como que eu sirvo além das 4 paredes? De 2 maneiras: através do evangelismo e através de missões que possam abençoar aquele público. Então, dentro da casa, gente, é um aspecto, mas o outro aspecto é fora da casa. Então, tem gente que está precisando ouvir o evangelho. Eu vou pregar o evangelho. Irmãos, é minha obrigação, não é como pastor, não, é como servo e filho de Deus,
pregar o evangelho para as pessoas. Jesus disse em Mateus 28, em Marcos também, sobre ide por todo o mundo e pregai o evangelho a algumas pessoas? Não, a toda criatura. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja casado, seja solteiro, seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito. Irmão, qualquer pessoa eu preciso pregar o evangelho. Amém, irmãos? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade como alguém que foi alcançado por esse evangelho, pregar esse evangelho. Foi Jesus que disse. E o nome a que damos a isso não é a grande sugestão, é a grande comissão. Porque se for sugestão, você faz se você quiser. Deus está te dando uma sugestão. Prega? Talvez. Não. Comissão fala de encargo. Comissão fala de responsabilidade a ser cumprida. E o que Deus colocou para nós foi uma grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e faça discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Coloca lá Mateus 28 para nós, ô Lele, por favor, para a gente encerrar com ele. Fica de pé, em nome de Jesus. Mateus 28, versículo 18. Vamos ler juntos. Ok. Então, enquanto o Lelê já colocou, mas só fazer uma correção. Café dos Homens não será esse sábado, será no sábado 23. Então, só corrigindo, não será nesse sábado. Obrigado. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vamos lá? Vão. Aleluia. E eu quero frisar o detalhe, irmão. Jesus disse assim: façam discípulos. Ele não disse façam convertidos. Tem diferença? Toda. Alguém pode converter com uma pregação, um testemunho que eu der. Estou passando na rua, aí estou vendo o jovem aqui, ó, o jovem Dani, e eu prego para ele: aqui, como é seu nome? Eu queria te falar uma coisa, rapaz, eu estava passando por ali e tal, e Deus me deu um livramento. Você já conhece Jesus? Jesus morreu por você. Eu prego para ele. Ele resolve dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ok, ele converteu. Ele teve uma experiência de entender o Evangelho, de receber o Evangelho, mas ele não é discípulo ainda, não. Discípulo é alguém que caminha com um discipulador. É alguém que é um aprendiz e não é um discípulo meu. Dani pregou sobre isso domingo retrasado. Dreno, fonte ou dreno? Fonte, não dreno. Então eu preciso ser uma fonte. Eu preciso discipular pessoas. Porque Jesus disse assim: faça discípulo, ensine essas pessoas a guardar o que eu tenho mandado a vocês. Ou seja, você vai pregar para alguém, mas a partir daquele momento, nós vamos ajudar aquela pessoa a caminhar com Jesus. Caminhar junto com ela. Isso dá trabalho, irmão. Pregar e ir embora é fácil demais. Pregar e dizer tchau. Quer aceitar Jesus? Amém. Deus te abençoe. Seja abençoado. Tchau. Agora,
discipular. É dizer assim: ô jovem, é Dani, né? Ô jovem Dani, você está joia? Rapaz, como é que está a sua vida? Vem aqui, vamos tomar um café, deixa eu orar junto com você, vamos ler a Bíblia junto, vamos aprender aqui, como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua vida em casa, você é casado, não é não? Mas como é que está a sua vida com seus pais? Olha o que Deus diz sobre isso, você tem que obedecer, você tem que ser submisso, como é que você está nos seus estudos? Rapaz, Deus vai te abençoar, irmão, está junto. Fazer convertido é fácil, é rápido, mas o que Jesus chamou a gente para fazer foi discípulos. Amém? Quem é salvo vai caminhar nesse propósito. Senhor, eu quero te conhecer, vou orar, vou batizar, vou ser parte de uma igreja, vou servir essa igreja, vou falar de Jesus para as pessoas, mas vou também fazer discípulos e abençoar a muitos para a glória de Deus e no poder do Espírito Santo. Só Ele pode nos auxiliar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Irmãos, hoje encerramos o tema, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria agradecer a Deus por você ter vindo nessas quintas-feiras, você ter participado. E eu espero que essa reflexão, esse tempo juntos aqui falando sobre o Evangelho, tenha despertado algo no seu coração. Dizer assim: eu não posso guardar isso para mim não, gente. Não posso ficar com esse tesouro guardado no meu escondido na minha vida. Eu preciso anunciar esse tesouro para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas que estão mais longe de mim, para os conhecidos, para os desconhecidos. Então eu queria que a gente orasse. Primeira oração que eu quero fazer por alguém que você está lembrando aí. Você precisa falar de Jesus para essa pessoa. Lembra de alguém. Alguém que você pode compartilhar o Evangelho. Alguém que você possa ajudar. Faz uma oração para essa pessoa. Diz assim: Senhor, existe uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Então, Deus, eu quero orar para que eu possa dar a boa notícia para esse meu amigo, para esse meu parente. Me ajuda, Deus. O que é bom eu não posso guardar, não posso esconder. Eu quero orar por minha vida também. Ore por você. Diga: Deus, não me deixa esmorecer, não me deixa me afastar do teu propósito. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor me adotou como teu filho, como tua filha. Aleluia. Oh, glória. Muito obrigado, Deus. Então eu quero caminhar todos os dias da minha vida na presença do Senhor. Eu sei que o teu Espírito agora habita em mim. Eu sei que Deus está trabalhando incansavelmente na minha vida para que eu me torne parecido com Jesus. Então eu não quero olhar para trás, eu não quero esmorecer na caminhada, eu não quero deixar, ó Deus, para trás essa realidade, essa vida que o Senhor me deu. Eu estava morto e o Senhor me deu vida. Pai, nós oramos nessa noite, colocando diante do Senhor essa pessoa que veio no nosso coração, essa pessoa que o Senhor quer que a gente compartilhe essa boa notícia, quer que a gente compartilhe o Evangelho. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com essa boa notícia. O Senhor nos alcançou com essa realidade de que Cristo morreu por mim, aleluia, para que eu pudesse viver para Deus. Uma nova vida, um novo coração, não perfeição, mas uma nova criatura em Cristo Jesus, que está sendo trabalhada dia após dia. Obrigado, Deus. Obrigado por fazer parte de uma igreja local. A nossa igreja não é perfeita, ninguém aqui é perfeito,
Mas é tão bom ter uma família da fé. É tão bom, Senhor, partilhar essa fé com outros irmãos, poder servir a outros irmãos e servir a este mundo também. Pelo Teu Espírito, nos dê poder para isso, nos capacite a isso, e que a igreja do Senhor siga como tem sido através dos séculos, através das gerações, que a igreja siga propagando essa boa nova, passando para as próximas gerações, para que elas repassem para as próximas depois delas, até que o Senhor venha. Oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor colocou em nós esse encargo, essa responsabilidade de anunciar o Evangelho que anunciei, o Evangelho que foi crido, no qual vocês permanecem, no qual vocês são salvos. Oh Deus, obrigado por essas quintas-feiras, obrigado por esse tempo de crescimento na Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, abençoe a Tua igreja, fortaleça, dê ânimo, dê alegria, dê fé, dê coragem, para continuarmos avançando nesse caminho, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Dê um abraço no seu irmão, diga: meu irmão, Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado aos nossos queridos que nos visitaram, a Cleidiane, a Wilson, o Christopher, também o Napoleão, a Rafaela. Obrigado por vocês terem nos visitado hoje. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Queridos, amanhã é feriado, né? Sábado, teremos o culto dos jovens, está confirmado, 18 horas, aqui na igreja, em nome de Jesus. E domingo juntos, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Uma ótima noite, em nome de Jesus.